Nesse momento, abrirem suas Bíblias. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6, que é o texto que, pela graça de Deus, vamos expor nesta oportunidade. Marcos 6, de 1 a 6, diz a suficiente palavra de Deus. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai bendito, estamos aqui, ó Deus, tão somente pela Tua misericórdia, Teu favor e a Tua graça, e vamos expor a Tua palavra, ó Deus, porque na Tua infinita bondade, o Senhor nos dá esse privilégio, ó Deus, e essa grande responsabilidade que não podemos fazer, ó Deus, por nossas próprias forças e nossa capacidade, porque não a temos, ó Senhor, não temos como falar da Tua parte sem o Teu Espírito. Não temos como falar da Tua parte sem a obra de Teu Filho. Não temos como falar, Senhor, da Tua parte sem a Tua determinação e graça. É o que nós Te pedimos nesse momento, ó Deus, porque desejamos, Senhor, enaltecer o Teu nome e o Teu Filho bendito, mostrar a obra, Senhor, do Teu Espírito, e assim, Senhor, trazer edificação à Tua igreja, ao Teu povo, Senhor, e rogamos-Te também, Senhor, Teu favor para que esta palavra traga salvação àqueles que ouvem. Concede, ó Deus, a todos a fé no Teu Espírito. Nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. O título, irmãos, do sermão é Consequências da Falta de Fé. Consequências da falta de fé. Vivemos numa época em que se fala muito de fé, ainda se fala de fé. Eu digo ainda se fala, principalmente no nosso país, porque o último levantamento do censo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele aponta que houve um aumento dos cristãos, em especial do segmento evangélico. Esse aumento é um aumento, evidentemente, quantitativo. O IBGE não mede nem vai medir crescimento qualitativo dos cristãos. Mas se entende que quanto mais pessoas professam ser cristãs, mais se fala de fé. E o que muito temos ouvido por aí é que você deve usar a fé que você tem. Que você pode obter muitas bênçãos usando a sua fé, que você vai alcançar seus objetivos quando essa fé for posta em ação.
Há igrejas que afirmam claramente, é uma característica da sua mensagem, de que nós temos derrotas na nossa vida, porque isso é fruto da falta de fé, que se você tem fé, você vai chegar lá. Se você tem fé, você vai ser curado das suas enfermidades. E se você ainda está padecendo, principalmente por meio de problemas, seja eles diversos, quais sejam, é porque você não tem fé suficiente. Sabemos, contudo, irmãos, que a fé é um dom de Deus. A fé para vida e salvação nos é dada gratuitamente. A fé para crer em tudo quanto Cristo nos diz e ordena, e assim viver por ela, é uma fé concedida. Porque ninguém nasce com fé, nem um grãozinho dela. A Bíblia não diz que você nasce com fé. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Ninguém a conquista. Você não obtém a fé por qualquer meio. Você não obtém fé porque você vai atrás dela. Você busca, você bota um objetivo e diz, agora eu vou ter um objetivo de ter fé. E aí, veja bem, com esse esforço, você chega lá. Você consegue. Não é isso. Não é assim que a Bíblia diz. Agora diz também que viver sem fé, sem a fé verdadeira e genuína, porque fé, essa fé aqui não é só acreditar. Muitos pensam que ter fé é só você acreditar em Deus. A Bíblia diz que até os demônios creem. Olha, presta atenção. Até os demônios creem. Viver sem fé, sem essa fé verdadeira, traz consigo muitas consequências. Deixe-me contextualizar rapidamente a passagem que nós lemos. Ela é interessante sobre o aspecto da fé, sobre a perspectiva da fé. Nós lemos os primeiros versos do capítulo 6. Mas o capítulo 5 e o capítulo 6, eles têm como temática a fé. Só que de forma bem diferente. E talvez até antagônica. De que maneira? Deixa eu explicar para os irmãos. No capítulo 5 de Marcos, nós temos muitas manifestações de fé. Muitas. Aqueles onde Jesus estava, no seu ministério, onde ele agia, e você via a fé ali. Sendo concedida, sendo dada e operando frutos. Uma delas é a cura do endemoniado gadareno ou gerazeno. E ali nós vemos os efeitos inevitáveis do Evangelho. O efeito do Evangelho na vida de uma pessoa está ali relatado, está ali exposto na vida daquele endemoniado. Então, o capítulo 5, eu só dei um exemplo para os irmãos. Já no capítulo 6, é praticamente todo de manifestação de descrença, falta de fé. Se não fosse os últimos versículos, o finalzinho do capítulo, o 6 seria todo de manifestação de falta de fé, de descrença. Um conhecido comentarista bíblico diz que Marcos 5, ou Marcos o capítulo 5, pode ser classificado como o capítulo da fé. E Marcos capítulo 6 como o capítulo da descrença. O capítulo sem fé, o capítulo da falta de fé. E é interessante, irmãos, notar que a incredulidade não tem endereço, ou seja, a incredulidade pode estar em qualquer lugar, porque, como nós dissemos, não nascemos com fé. Pode, veja bem, eu quero destacar isso para os irmãos, que a falta de fé pode se encontrar no coração, até mesmo de quem andava constantemente com Jesus.
Olha o versículo 52 aí de Marcos 6. O que é que nos diz? Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. O que é isso? Por que não compreendiam? Porque lhes faltava fé. Coração duro, coração de pedra. Por isso, irmãos, assim como todo pecado, a incredulidade traz consigo consequências. Baseado no texto que lemos, desejamos mostrar as consequências que a incredulidade traz consigo. É isso que nós queremos mostrar nessa noite aos irmãos. As consequências que a incredulidade traz consigo. A primeira delas é rejeitar o que nós conhecemos. Rejeitar aquilo que Deus nos dá por meio de Cristo Jesus. Olha só. Vamos novamente para o versículo 1. Vamos ver o contexto. Tendo Jesus partido dali, onde é que Jesus estava? Jesus antes estava em Cafarnaum. Então ele foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanhavam. Então veja bem, foi para a sua terra. Que terra era essa? Nazaré. Porque Jesus se instalou em Nazaré depois que foi dito a José que ele fugisse, né? José com Maria fugiram com seu filho recém-nascido para o Egito, porque Herodes tinha mandado matar as crianças, né, de 2 anos, né, para baixo. Então, depois que eles passaram um tempo, a temporada lá no Egito, eles passaram a residir em Nazaré. Então, quando diz foi para a sua terra, foi para a terra de Nazaré. Não foi a terra onde ele nasceu, mas a terra onde ele viveu. Então, veja só. Assim, irmãos, a gente já entende que Jesus passou a maior parte da sua vida em Nazaré. Seu ministério foi de quantos anos? 3 anos. Foi 3 anos apenas. Então, irmãos, ele praticamente só saiu de Nazaré para andar, peregrinar, digamos assim, para exercer seu ministério. E o tempo todo ele esteve em Nazaré. Isso significa dizer que Nazaré teve um tempo enorme com o próprio Deus residindo lá. Então pense nisso. O próprio Deus, o Jesus Cristo, né, que é Deus, evidentemente que ele estava ali na forma de homem, que é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, criancinha, né, adolescente, passou dos 20 anos à idade adulta, até os 30 anos, quando ele saiu para o seu ministério. E o que era Nazaré? Nazaré é uma cidade, irmãos, muito pequena, até mesmo para o padrão daquela época. Os estudiosos, os historiadores dizem, irmãos, que não chegava a ter na sua população 1.000 pessoas, quando Cristo morou lá, residiu lá. Então, podemos facilmente deduzir que uma cidade pequena, irmãos, como essa, todo mundo se conhecia, né? Até nessa cidade aqui que a gente mora, que é uma cidade com mais de 50 mil habitantes, mas pela rotina, né? Quando a gente passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos vivendo, a gente começa a conhecer as pessoas, muitas pessoas, seus familiares. E a gente chega ao ponto de dizer que todo mundo conhece todo mundo. Né? Uma maneira de dizer na cidade pequena. Então, irmãos, imagine em Nazaré. Mas, irmãos, isso, no contexto que a gente está vendo aqui, no texto que nós lemos, conhecer Jesus não fez diferença nenhuma, muito pelo contrário. Conhecer de perto, conviver com ele, não significou muita coisa para os habitantes de Nazaré. Por quê?
Pouco tempo depois que ele saiu de Nazaré, quando ele voltou, a incredulidade estava ali, presente, a falta de fé. E como nós dissemos, irmãos, a falta de fé tem suas consequências. Jesus voltou ali para Nazaré, mas como foi que aqueles vizinhos de Jesus, digamos assim, o receberam? Como foi que eles trataram Jesus? Como foi que eles lidaram com aquele que tinha como missão salvar o seu povo do pecado deles, como está lá em Mateus 1:21? Foi assim, o versículo 2 nos diz, de Marcos 6. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Se a gente parasse aqui, ia dizer: não, esse povo não estava incrédulo, né? O povo estava se admirando. Esse povo estava reconhecendo o que Cristo estava fazendo. Mas não foi isso, irmãos. Fazendo um paralelo com Lucas 20, que temos estudado, do 1 ao 8, nós vemos essas perguntas aqui e encontramos também lá em Lucas os principais do Sinédrio fazendo perguntas a Jesus, né? Perguntou: com que autoridade fazes essas coisas? Essas coisas o quê? Essas maravilhas, né? Com que autoridade você purifica o templo? Com que autoridade você curou Bartimeu? Com que autoridade você perdoou os pecados de Zaqueu? E dentre tantos outros. Eram essas perguntas. De onde vem este? De onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta? Aqui, irmãos, também como lá, nos últimos dias de Jesus, no templo, em que os principais fizeram aquelas perguntas, aqui há uma rejeição de Cristo. Eles estão perguntando isso, irmãos, mas o próprio relato de Marcos nos mostra que a fama de Cristo já tinha se espalhado por todos os lugares. O capítulo 1 e o capítulo 3 de Marcos nos diz que a fama de Jesus se espalhou por toda a Galileia, Judeia, Idumeia, Jerusalém, arredores de Tiro e de Sidom. Todos já tinham ouvido falar a respeito de Jesus. Então, a pergunta que os de Nazaré estavam fazendo era uma pergunta que a resposta eles já deveriam saber, assim como os principais sacerdotes. Por quê? Quem poderia fazer tais obras se não viesse da parte de Deus? Se não fosse ou enviado por Deus, ou mesmo as obras dele eram tão grandiosas que ele era o próprio Deus. Mas eles não conseguiam chegar a este óbvio entendimento porque lhes faltava fé. E a fé faz isso, irmãos. A fé faz você rejeitar o óbvio. A falta de fé fez com que eles rejeitassem aquilo que eles mesmos conheciam. Abrindo um rápido parêntese, como é que você nega que o dedo de Deus está na criação? Como? Quanto mais você estuda, mais você deveria chegar à conclusão de que isso não poderia ser obra do acaso. É muito perfeito. É muito complexo. Tão complexo que o homem, depois de tantos anos de estudo, pouco sabe. Ele é surpreendido. Semana após semana, hoje que nós estamos na era da informação, você vê notícia. Foi descoberto isso. Os cientistas agora estão reformulando suas
teorias, em especial no que tange ao universo. Mas tem muitas outras coisas. Até espécimes novas aparecem, são descobertas, ou então umas que se consideravam já extintas, ou que se tinha um entendimento sobre eles, ou um fóssil que é descoberto. A falta de fé faz você rejeitar o óbvio e aquilo que você mesmo conhece. Em João 10:37 diz assim: se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Como é que vocês estão perguntando essas coisas se eu estava vivendo no meio de vocês? Aqui não diz, irmãos, mas eles acompanharam a vida de Cristo. Como não perceber que Cristo era diferente? Mas eles, irmãos, não conseguiam acreditar que aquele que operou tantos milagres podia ser o mesmo no qual viviam entre eles. Comum. Viveu de maneira tão simples, sem nenhuma pompa. Era um mero carpinteiro que consertava e construía mesas e cadeiras. Olha o que é que nos fala o versículo 3 de Marcos 6. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Olha, o que é que a falta de fé faz, irmãos? A pessoa se escandaliza. A admiração deles não era uma admiração de reconhecimento, de louvor, mas era de escândalo. Não é isso quando se fala de Deus, não é isso quando se prega a palavra verdadeira, quando se apresenta Deus assim como Ele é, as pessoas se escandalizam. Não, esse não pode ser Deus. Não é isso que se ouve, irmãos. Esse Deus não, então eu não quero esse Deus. Eu não admito este Deus. Falta de fé. Esta é uma marca característica da falta de fé, a contradição. Havia uma contradição. O incrédulo se contradiz, não entende, fica confuso. Por quê? Porque não enxerga com os olhos espirituais. É por isso. Ele não vê Deus como ele verdadeiramente é. Mesmo que ele confesse e crê em Deus. Entende aí a contradição? Ele diz, eu creio em Deus, então este aqui é Deus. Eu creio no Messias, eu creio que Deus vai enviar o Salvador. Este aqui é o Messias. Não, esse eu não quero. Jesus se levantou, né, na sinagoga, leu, aí disse, isso aqui está falando a meu respeito. O que é que fizeram? Levaram ele para cima do monte para matá-lo. Tá? Hoje se cumpriu a escritura. Você não, eu conheço você. Não é você não. Ah, não, eu conheço Deus. Esse Deus que você está dizendo aqui na Bíblia não é Deus, não. Esse não é o verdadeiro Deus. Então, irmãos, a falta de fé, ela é contraditória. Ela não consegue porque não enxerga. É preciso os olhos espirituais para poder ler, para poder fazer a interpretação adequada, para compreender Cristo, Deus, as suas ações, as manifestações da graça, da bondade, do juízo, da justiça, da disciplina. Então, meus irmãos, tem muita gente que diz que crê,
Tem muita gente que diz que é crente, mas não passa de um incrédulo disfarçado. Os nazarenos, os moradores de Nazaré, não podiam crer, mesmo estando maravilhados, que aquilo era em função da missão de Jesus Cristo. Não podiam crer que uma pessoa que eles conheciam há tanto tempo, desde criança, pudesse fazer essas coisas. Eles precisavam de alguém especial. Para ter o conhecimento que Jesus Cristo tinha que ter estudado com Gamaliel. Menos do que isso, não podia. E não era só ter uma aulinha, não era para pagar uma disciplina isolada, não. Tinha que fazer a graduação todinha. Tinha que passar uns bons anos matriculado numa escola rabínica. A incredulidade daquele povo os fez rejeitar aquilo que eles conheciam. Porque a falta de fé cega. A falta de fé faz negar Cristo, o enviado de Deus, para eles mesmos. Eles diziam isso. Não. Esse aí eu conheço. Esse aí é simplesmente o filho de Maria. Eu conheço seus irmãos e suas irmãs. Quem sabe, irmãos, ele até perguntasse: sabe por quê? Por que a gente não viu antes? Por que ele se manifestou antes? Desde cedo. Mas Cristo já tinha se manifestado aos 12 anos. Ele estava no templo conversando com quem? Debatendo com quem? Com os meninos da idade dele? Não, estava debatendo com os doutores da lei. Todo mundo ficou de boca aberta. Não vê porque não tem os olhos da fé. Então faz perguntas, faz questionamentos, bota em xeque. É assim que faz. São as consequências, irmão, da falta de fé. Eles podiam até argumentar. Nem os irmãos dele creem nele. Isso era verdade? Sim, era verdade. Quer ver? Folhei aí para trás, rapidamente. Poucas folhas. Marcos 3, 21. O que é que nos diz Marcos 3, 21? Diz assim: e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Quem eram os parentes de Jesus, irmãos? A mãe e os irmãos. A mãe e os irmãos. O contexto vai mostrar que a mãe estava. O incrédulo, irmãos, não tem visão espiritual, tem visão terrena. O que eles viam era a relação familiar de Jesus. Filho de Maria, filho de José, não José, nem falar de José. José nem foi citado. Muito provavelmente, irmão, José já tinha falecido, né? Agora, como nós dissemos anteriormente, olha a contradição. Sabe qual é a contradição? Porque lá em Marcos 3,11 diz assim: também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Irmãos, os espíritos imundos, quer dizer o quê? Os demônios. Os demônios se prostravam e exclamavam: tu és o Filho de Deus. E os moradores de Nazaré que viveram com Jesus não criam nele. A familiaridade com Jesus, a aproximação com Jesus
foi também motivo, irmãos, para não crer, porque é assim. A falta de fé usa todos os argumentos, usa todas as circunstâncias. Uma aproximação dessa devia ser motivo de bênção. Quando é para muitos que estão dentro da igreja, nascem na igreja, vivem na igreja, ouvindo a palavra de Deus, desfrutando das bênçãos. O escritor aos Hebreus diz, sendo parte, né? Fazendo parte, desfrutando de tudo que Deus tem, mas é para a sua própria perdição. O autor dos Hebreus chama isso de iluminados. Foram iluminados, mas a eles não foi-lhes concedida fé. Estava perto, porém muito distante. Irmãos, vejam como essa questão de aproximação familiar pode gerar incredulidade e o desprezo a verdades claras. Vou citar um exemplo na Bíblia. Isso é muito conhecido, muito utilizado. De que familiaridade, aproximação com quem é crente, com quem é verdadeiramente crente, não garante fé. E às vezes, muito pelo contrário, produz manifestações de falta de fé. Todos nós conhecemos a história do sobrinho de Abraão, Ló. Ele tomou uma decisão errada quando passou por uma situação difícil entre ele e Abraão e preferiu habitar inicialmente perto de Sodoma e Gomorra, porque os pastos eram verdes. Abre parênteses, novamente queremos dizer aos irmãos, não tomem decisões na sua vida porque há uma aparente vantagem. No caso de Ló, era vantagem econômica. Por quê? Porque com pastos verdes, seus rebanhos iriam se alimentar mais e melhor, consequentemente, né? Eu não ia ter dificuldade de seus pastores em buscar em outros pastos, né? E andar mais e etc. Então eles foram para lá. E vai se aproximando de Sodoma e Gomorra até que vão morar na cidade. Né? De novo, né? O interior, né? Isso é um comparativo, viu, irmãos? Um paralelo, né? Sodoma e Gomorra era um complexo de cidades, né? E haviam várias outras cidades ali próximas. Então era uma região, evidentemente, muito mais atraente do que você morar em tendas, né? Morar em tendas no meio do mato. Em vez de ir para a capital, para a cidade onde tem muitas oportunidades. Lá tem muito que se oferecer. Escola por menino, né? A menininha, olha, nós temos 2 filhas, está crescendo. Ah, não vão crescer matutinha, broca, né? Então eles foram lá, para Sodoma e Gomorra. Cidades pecadoras que Deus, logo depois, resolveu acabar com elas. Mas Ló era diferente dos seus moradores. Ló era diferente. A Bíblia o considera como um homem justo. Então veja. Agora vamos falar da família de Jó. Suas filhas tiveram o tempo todo, né, contato com o pai. Estavam com o pai toda a sua vida. Conheceram seu tio, Abraão, né? Homem temente a Deus, o pai da fé. Sua esposa também, casada com Ló, contato com Abraão, bem mais contato do que as menininhas. Conviveu com Abraão, com Sara. Sara era, a Bíblia diz que era uma mulher que respeitava Abraão. Crentes verdadeiros, falhos, mas crentes, pecadores,
mais crentes. Teve a oportunidade também de ver anjos vindo exclusivamente para salvá-los. Tiveram o privilégio de serem puxados pela mão pelos anjos. Mas esse contato todo, de nada adiantou. A mulher de Ló só desfrutava da atmosfera. Ela foi iluminada, né? Iluminada. Mas ela era uma incrédula disfarçada. Era uma religiosa. Era uma religiosa. Ela, muito provavelmente, se conformou à atmosfera religiosa. O que é isso? Fala, né, como crente, se veste como crente, gosta das coisas de crente. Até onde se sabe na Escritura, não se opôs ao marido, mas a falta de fé estava no seu coração, a incredulidade estava no seu coração, e a prova disso é que ela olhou para trás. Então, ter contato, irmãos, com aquilo que é santo não garante fé. Aqui, todo esse tempo deveria garantir, trazer para aquela mulher uma certeza, uma convicção da palavra de Deus, da vontade de Deus e do escape que Deus estava dando. Mas a falta de fé faz você deixar de enxergar o óbvio, de acreditar no óbvio, aquele que está na sua frente. Por isso, irmãos, não podemos nos surpreender com a atitude dos moradores de Nazaré, porque a mesma coisa acontece conosco, à nossa volta, em nossa própria terra, na nossa cidade e na nossa casa, e até dentro das nossas igrejas. Eu pergunto, quantos de nós não pregaram a palavra, não falaram da verdade, dentro da sua casa, entre os seus parentes, e foi ignorado? Mas não só ignorado, muitos escarnecidos e desprezados. Você falou a palavra, falou a verdade, e não lhe deram crédito. Mas chega uma pessoa de fora. Jesus era de Nazaré, né? Menininho ali, filho de Maria, carpinteiro. Fala a verdade, isso aqui não. Chega alguém de fora, mentindo, iludindo. Mas é isso, é aquilo. É graduado, é pós-graduado. Tem boa pinta, boa aparência, fala bonito. Fala aquilo que o povo quer ouvir. E muitos seguem após ele. Quem não viveu isso, quem não vive isso, quem não já experimentou, experimenta isso. Qual não tem sido a nossa própria experiência quando temos recebido de Deus a pregação da sua palavra, o ensino fiel, mas mesmo assim somos subestimados, desprezados, até mesmo pelos crentes que não creem naquilo que se ensina referente às doutrinas da graça. O que aconteceu com os moradores de Nazaré? Rejeitaram aquilo que eles bem conheciam, ao ponto de ficarem escandalizados. E foram ofendidos. Tropeçaram na pedra angular. Irmãos,
Nazaré teve uma oportunidade como não se sabe outra cidade teve, né? Por tanto tempo, ter na sua ali presença o maior de todos os pregadores. Jonas, irmãos, numa só mensagem que Jonas pregou, foram convertidas 120 mil pessoas. E Jonas não chegou aos pés de Cristo. Pedro, numa de suas pregações, foram convertidas quase 3.000 almas. Está lá em Atos 2,41. E era conhecido de muitos, né? O pessoal conhecia, aquele é pescador, gente. Eu conheço aquele povo ali. Como é que eles estão falando desse jeito? E não chegava aos pés de Cristo. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, não chegava aos pés de Cristo. Versículo 4 diz: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Quais consequências a falta de fé traz consigo? Rejeitar aquilo que se conhece. Rejeitar o que é óbvio. O que está diante de você, que Deus lhe deu, que Deus lhe concedeu. Deus concedeu a Nazaré Cristo. E eles rejeitaram. Segundo lugar, irmãos. Outra consequência que a falta de fé traz consigo é ser desprezado pelo próprio Cristo. Versículo 4 novamente diz: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Honra significa respeito, consideração. Cristo não teve as suas palavras consideradas. Elas foram desprezadas. Não valia nada. Ele era um enviado de Deus. Mas isso não significou nada para aquelas pessoas. Lá em João 13:20 diz: quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então desprezaram o próprio Deus. Isso daí, irmãos, é agir como um louco, né? É agir como um nécio. Você desprezar a Deus, o próprio Deus, é agir com loucura. Rejeitar o filho é rejeitar o pai. Eles rejeitaram o próprio Deus. Irmãos, não há salvação fora de Jesus. Então eles rejeitaram a própria salvação. Ter as palavras de Jesus em desonra é pecado mortal. Veja a parte A do versículo 5. Não pôde fazer ali nenhum milagre. Isso aqui é interessante. Veja só. O que é que Cristo fez ali? Aqui, irmãos, quando diz não pôde fazer ali nenhum milagre, é que o próprio Jesus, nós vamos ver que foram poucas coisas. A parte do B do versículo 5 diz: foram poucas coisas que Jesus fez ali. É como se Jesus tivesse deixado de lado. Deixou Nazaré. Entrega a sua própria sorte. Por causa da sua falta de fé. Agora, o que eu quero chamar a atenção aos irmãos é que Jesus, irmãos, não ficou impedido de fazer alguma coisa por causa da falta de fé deles. Não houve um impedimento da parte de Jesus, não houve uma restrição por causa tão somente da sua falta de fé. Como nós falamos anteriormente, dizendo, as pessoas dizem: olhe, né? Você não conseguiu isso por causa da sua falta de fé. Não. A interpretação correta desse versículo é: eles foram punidos pela sua falta de fé. É uma punição. Ao invés de desfrutar de bênçãos, veio a maldição. Ao invés da salvação, veio o juízo. Esse é uma consequência terrível da falta de fé.
Não é que a falta de fé deles, Jesus Cristo, ele queria fazer, mas Cristo não podia fazer. Eu não posso. Porque eles não têm fé, eu não posso fazer. Eu estou limitado. Não foi nada disso. Olha a parte B do versículo. Se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Coisa que ele podia fazer muito, pouco ele fez. Por quê? Punição. Punição. Aos que creram, poucos creram. Foi concedido a bênção. Se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Cristo podia fazer, irmãos, grande obra ali em Nazaré. Eles podiam ter desfrutado de muitas bênçãos. Não foi o que aconteceu quando ele curou o endemoniado gadareno? Disse: Jesus, vá embora. Perdemos muito dinheiro com o Senhor. A sua presença aqui traz prejuízos. Mais valem os porcos do que esse homem aqui. Foi só um homem curado. A gente já estava acostumado com esse homem. É ruim mesmo. A gente ficava com medo, o povo com medo. Mas com o tempo, todo mundo aprendeu a lidar com ele. Agora, 2.000 porcos é muita coisa. Muita coisa. O prejuízo é muito grande. Se o senhor ficar aqui, quantos porcos mais não vão morrer? Só Deus sabe. Eles não contabilizaram. Se ele ficasse ali, quantos não iam ser libertos? A Bíblia diz: de Deus não se zomba. O versículo seguinte nos diz que até Jesus ficou admirado. Versículo 6. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Quem ganhou com isso? Foram as aldeias circunvizinhas. Ele deixou lá, abandonou. Vou para as aldeias circunvizinhas. Será que, irmãos, não se espanta nos dias de hoje a cegueira espiritual? E eu digo e repito, não daqueles que já se dizem realmente que não creem, né? Mas digo dos crentes. Deus operando e as pessoas duvidando. Mas a dúvida não vem apenas em forma de negação, vem por meio das suas vidas. Pessoas que creem com a boca, mas tomam atitudes de incrédulos. Eu pergunto, será que Jesus também não ficaria espantado se tivesse vivo aqui nos nossos dias e olhasse para a situação que se tem hoje? Com tanta manifestação de graça, de bondade, e ainda ver tantas atitudes de incredulidade. Depois de tanta revelação que nós temos hoje, toda a palavra, todo o exemplo, nós já falamos anteriormente, né? Todos os acontecimentos, todos os profetas que vieram, que pregaram, que anunciaram, a palavra se cumpriu, tal qual foi dito. Isso que nós estamos vivendo nos últimos dias está lá na Escritura, foi dito e está se cumprindo tudo. E as pessoas não dão ouvidos à voz de Cristo. Olha, quem está pregando é fulano? Tem outros mais importantes pregando diferente, né? Tem muita gente com muito mais seguidores, né? Muito mais visualizações, dizendo coisa diferente. Eu vou seguir a multidão.
que é que eles não querem em Cristo? Conheço ele, rapaz. Já levei a mesinha e o banquinho para ele consertar. Não sei quem ele é. É simples. É simples. Conheço sua mãe, seus irmãos. É. Normal, normal. Eles não creram porque não foi-lhes concedido fé. Porque não haviam sido regenerados, nascidos de novo. Tinham aparência de que criam. Muitos viviam como crentes. Então, meu irmão, você pode estar 30, 40 anos na igreja. Isso não adianta de nada. Eu não sei quantos anos tinha a mulher de Ló. Mas devia ser uma pessoa já com um bom tempo de vida. Com contato com pessoas crentes. Mas isso de nada lhe adiantou. O tempo pode simplesmente confirmar a sua incredulidade. Mas a incredulidade traz consigo muitas consequências. E uma delas é a rejeição do próprio Cristo. Cristo desprezar. A rejeição daquelas pessoas fez com que Jesus saísse da cidade. Então, meus irmãos, isso nos faz ver que Cristo odeia a falta de fé. Ela começou lá no Éden. O primeiro casal creu mais nas palavras de Satanás do que nas de Deus. E a consequência disso foi o quê? Para toda a humanidade. A falta de fé engana o homem, leva o homem a crer na mentira em lugar da verdade. É por isso que a gente diz que ela cega. E ela pode ser encontrada em todos os lugares. Estava em Nazaré, estava em Jerusalém, nos escribas, nos fariseus, nos rabinos e até nos discípulos que andavam com Cristo. Então ela está na escola, no trabalho, em casa, ela está na igreja. Por isso, irmãos, a exortação lá em Hebreus, que diz assim, Hebreus 3,12, tendo cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Agora eu quero que você pense comigo. Quem era o padrão? Quem representava o padrão religioso da época? Os fariseus. Não era um padrão religioso, né? Tinha escribas, fariseus, saduceus, tinha muitos religiosos, mas os fariseus eram mais ou menos o padrão, né? Religioso. Como Jesus classificou os fariseus? Lá em João 8,44 diz, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou da verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Agora imagine uma palavra dessa nos dias de hoje. Imagine. Pregações dessas são muito agressivas. São muito duras. As pessoas não querem ouvir. Mas Cristo se dirigiu aos religiosos de maior prestígio e disse que eles eram incrédulos e ainda filhos do diabo. Foi Cristo, irmãos, que disse isso. Foi Cristo que disse isso. Agora vamos dizer, isso se aplica só à época de Jesus? Não se aplica aos nossos dias também? Ah, irmãos, bora. Os religiosos da época diziam, meu pai é Abraão. Eu sigo os preceitos de Moisés. Sigo os preceitos de Moisés, ou seja, eu sigo a lei de Deus, né? Meu pai é Abraão, eu amo Javé. Não há quem diga isso nos nossos dias?
Eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Dizer crer em Cristo, professar a fé não é suficiente. Mas é preciso praticar aquilo que Cristo ordenou. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos e pratica. Cristo não habita, irmãos, num coração sem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Cristo disse no Sermão do Monte, logo no início do Sermão do Monte: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Os habitantes de Nazaré precisavam da palavra, como nós também precisamos. Deus enviou a palavra para Nazaré, como Deus envia a palavra para nós nos nossos dias. Mas como tem sido rejeitada essa palavra? Eles rejeitaram, irmãos, porque se cumpriu aquilo que diz na Escritura: não quereis vir a mim para terdes vida. Quando se diz, não, é porque eles resolveram isso por si só, eles não querem. Deus enviou o maior pregador e eles rejeitaram. Rejeitaram. Então, irmãos, o versículo 6 nos diz que Nazaré também foi rejeitado. Cristo foi para os outros lugares, noutra cidade que não foi a sua, não foi para a sua terra. Houve rejeição em massa por causa da falta de fé. Então, irmãos, que nós venhamos a crer em tudo quanto Deus tem falado por meio de Jesus Cristo. Atentemos para isso. Não vamos seguir o exemplo dos nazarenos. Vamos seguir o exemplo de Natanael. Abra aí sua Bíblia em João 1, 45. Nós vamos finalizar com esse texto. João 1, a partir do 45. Diz assim a Escritura. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Olha, tá vendo? Se seguir a lei de Moisés, devia atentar para isso. E a quem se referiram os profetas? Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Esse ouviu Jesus e creu. Numa coisa só que Jesus disse. Os nazarenos viram tanta coisa e ouviram tanto e não creram. Que venhamos crer, irmãos, nas palavras de Cristo. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus bendito, nos ajuda, Senhor, a crer. A desenvolver, Senhor, a nossa salvação com tremor e temor diante de Ti. Que em nós, ó Deus, não se encontre um coração incrédulo. Para que não desonremos, ó Deus, o Teu santo nome. Concede fé. Concede a fé verdadeira, Senhor. Concede a salvação. Tem misericórdia, Senhor. Aqueles que estão perdidos, principalmente aqueles que pensam que creem, mas são incrédulos. Aqueles que estão acostumados, ó Deus, a irem às igrejas.
acostumados a cantar, a orar, a ensinar, a pregar, a evangelizar. Mas não são verdadeiramente crentes. Tem misericórdia, Senhor, dessas almas. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos parentes. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos cumprir